Fala, macumbeiros incríveis da internet, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças ao meu pai Xangô, graças à minha mãe Iemanjá, graças a toda a espiritualidade. Espero que com você, aí do outro lado da telinha, também esteja. E como eu sempre digo nesse canal, caso ainda não esteja, vai ficar, basta você acreditar. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar pra vocês, sim, pra vocês aí do outro lado da telinha, como foi a minha primeira experiência, a minha primeira incorporação com o caboclo. Isso mesmo, quer saber como foi a minha primeira experiência com o caboclo? Fique aí, mas antes, roda a vinheta. E como eu tenho total certeza de que vocês irão gostar muito desse vídeo, irão gostar muito do meu relato com a minha primeira incorporação com o caboclo, eu já vou pedindo de antemão para que vocês não esqueçam de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho de notificação, que é muito importante. E como eu sempre digo também, se o sagrado fez o macumbeiro, bora lá se unir, meu povo! E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Vini Vieira, do Foro de Xangô. Você está no canal O Menino da Macumba. Eu sou o Menino da Macumba. Eu sou iniciado no culto ao orixá, eu sou iniciado no candomblé, porém por diversos motivos, hoje eu me ausentei um pouco do meu lado candomblecista e estou completamente mergulhado, completamente dentro do universo da Umbanda. Sim, afinal meus guias passaram a se manifestar e toda a ajuda, todo o desenvolvimento ao qual eu não consegui receber dentro de um terreiro de candomblé, graças ao sagrado, hoje eu recebo dentro de uma tenda de Umbanda. E em contrapartida, pessoal, para aqueles que me acompanham desde o início do canal, sabem que toda vez que eu gravo um vídeo, toda vez que eu relato, toda vez que eu compartilho para vocês as minhas experiências ou a minha experiência principalmente no quesito primeira incorporação com algum guia, com algum mentor espiritual, vocês sabem e sabem mesmo que todas as minhas incorporações costumam ser um pouco inusitadas, como eu sempre digo. E é claro que a minha primeira vez, a minha primeira incorporação com o caboclo não poderia ser diferente. Ela foi extremamente inusitada. E então, meu povo, a minha primeira incorporação com o caboclo se deu há exatamente 9 meses. Sim, exatamente 9 meses. E, inclusive, para a curiosidade de vocês e para o meu orgulho, é exatamente o mesmo tempo que eu tenho de canal ativo, de canal vivo. E, inclusive, foi justamente a pedido, foi justamente em conselho, foi justamente depois desta incorporação que eu de fato me encorajei e resolvi me expor na internet, resolvi criar o meu canal no YouTube, resolvi me apresentar como o Menino da Macumba e demorei um pouquinho, sim, um pouquinho para contar para vocês como foi essa minha experiência. Afinal, eu estava buscando um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais de maturidade e um pouco mais de certeza, de identificação para poder conseguir contar com detalhes para vocês como foi o ocorrido. E por que eu estou relatando tudo isso para vocês hoje, nesse exato momento, através desse vídeo, pessoal? Inclusive, eu estou aproveitando este vídeo para desmistificar, para quebrar aquele paradigma em que muitas casas, em que muitos terreiros, em que muitas tendas de Umbanda possuem ao dizer que a incorporação ela só é completa, ela só é verdadeira. Inclusive, se você quer falar um pouquinho mais sobre incorporação verdadeira, é só olhar aqui na notation card e na caixa de descrição, que vai ter um link do vídeo que eu gravei falando sobre incorporação verdadeira. Mas eu estou falando tudo isso porque, volto a dizer, eu preciso desmistificar de que aquela incorporação ela é completa, ela é verdadeira apenas se o guia te pega pela primeira vez e ele já se apresenta, ele já dá o nome, inclusive ele fala a sua maneira de trabalhar e qual é a sua falange. A minha primeira incorporação, pessoal, ela aconteceu exatamente numa tenda de Umbanda, a qual eu fazia parte, a qual na verdade eu estava conhecendo, eu estava de fato tentando me conectar, tentando separar tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu aprendi no candomblé, tentando me entregar, tentando realmente aprender, viver e conhecer e pôr em prática tudo aquilo que é feito, que é idealizado dentro de uma tenda, dentro de um terreiro de Umbanda. Mas olha que engraçado, foi a primeira entidade que de fato eu incorporei e sim, eu posso garantir que eu tive uma incorporação completa ou uma incorporação verdadeira, porém o caboclo ele não se revelou, ele não soltou o nome, ele não disse sequer qual era a sua falange. Eu me recordo que tudo aconteceu praticamente no final da gira, sim, praticamente no final da gira. Nessa casa a qual eu estava conhecendo, nessa casa a qual eu pensei sim fazer parte, lá como funciona? Lá acontece os atendimentos
aos assistidos, às pessoas que vão de fato, que não pertencem àquela casa, porém que vão buscar um auxílio, que vão buscar uma orientação espiritual, e praticamente nos términos do trabalho, todos os filhos, todos os adeptos ali daquela casa, daquela ideologia, daquela egrégora, têm o direito de se consultar, seja com as entidades, seja com os guias do Pai de Santo, da Mãe de Santo, ou das entidades dos Irmãos de Santo também. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Sim, exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui pela primeira vez me consultar com um caboclo de uma irmã de santo daquela casa, e para minha surpresa, pessoal, assim que eu cheguei, assim que eu saudei, assim que eu cumprimentei o caboclo da minha irmã, ele já logo olhou para mim e disse: "Você precisa se descarregar, mas não sou eu que vou fazer isso. O moço, ele quer trabalhar. Você aceita que ele venha?" Para mim, confesso que foi uma experiência inusitada, uma experiência diferente, porque realmente não posso mentir para vocês, a linha dos caboclos é uma das linhas das quais eu menos me identificava até então. Eu sequer imaginava que tão cedo, entre aspas, eu poderia estar tendo essa energia me tomada, essa energia me irradiando, mas foi o que aconteceu. Após alguns minutos de conversa, o caboclo da minha irmã de santo, ele começou a bradar, ele começou a passar umas penas em mim, não sei, confesso que não sei quais penas eram aquelas, mas eu sei que foi a maior experiência da minha vida. Por que eu digo a maior experiência da minha vida? Porque foi a única, pessoal, a única experiência que de fato eu senti completamente, como se a minha estrutura física, como se todo o meu rosto, principalmente, ele fosse desfigurado. Sim, eu lembro que com o passar daquelas penas pelo meu corpo, meus olhos se fecharam, eu tentava abrir, eu tentava entender o que estava acontecendo, porque realmente, volto a dizer, a linha dos caboclos é uma das linhas das quais eu não possuía, eu não tinha nenhuma afinidade, eu não fazia nenhuma oferenda, eu não tentava chamar, eu não tentava sequer aprender a cantar nenhum ponto de caboclo. Mas, como eu disse, meus olhos estavam fechados, eu tentava abrir, não conseguia, e de repente eu senti, pessoal, sim, de fato, eu senti como se o meu rosto ele fosse ficando magro. E olha que eu sou filho de Xangô e eu tenho a cara e a cabeça de Ajapá, não é mesmo? Para quem não sabe, Ajapá é tartaruga. São pessoas que costumam ter o rosto um pouquinho mais cheinho, as maçãs do rosto um pouco mais avantajadas, como vocês podem ver aí no vídeo, mas enfim. Então, pessoal, eu sentia realmente como se toda a estrutura do meu rosto ela ficasse puxando, e então os meus braços eu comecei a sentir uma grande força, sim, me irradiando, até que me deu vontade, sim, até que me deu vontade de bater com os meus braços no meu peito, sim, de pegar os meus braços, de cruzar e de bater no peito, sim, acredito que aquela foi a maneira, aquela foi a saudação de que o caboclo teve para comigo após, de fato, nos conectarmos. Eu confesso que outra coisa que eu lembro também que ficou assim muito forte, muito gravada na verdade, na minha memória, foi que após ele bater no meu peito, ele foi cumprimentar o caboclo do pai de santo da casa, ele cumprimentou o caboclo da minha irmã de santo, afinal foi este caboclo que chamou o meu caboclo em terra. Mas uma coisa que ficou assim muito forte em mim foi realmente a sensação, foi realmente a mensagem que ele conseguiu me passar, muito mais espiritualmente falando. Por que espiritualmente falando? Porque o caboclo ele não soltou, ele não falou nenhuma palavra através da minha boca ou usando a minha boca. Aí vocês podem se perguntar, mas se ele não se apresentou, se ele não falou quem ele era, como você pode ter tanta certeza de que era um caboclo e não uma cabocla, por exemplo? E aí eu respondo para você. Para quem já está desenvolvendo, para quem já conhece algumas energias femininas e masculinas, ou seja, entidades, por exemplo, como Pombogira, como Exu, como Baiano, como Baiana, você, ao longo da sua vida espiritual, você passa assim, você passa a conseguir identificar aquela energia. Você consegue, inclusive, separar, você consegue perceber se é uma energia feminina ou se é uma energia masculina. E eu posso assegurar para vocês de que ali era uma energia puríssima de um caboclo, de um homem realmente da mata, que me deixou completamente feliz, completamente lisonjeado por ter tido aquela conexão comigo. E como eu disse e repito mais uma vez, foi uma conexão completamente espiritual. Tanto é que ele não usou a minha boca para falar nada, porém,
dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, inclusive, ele passou a conversar, sim, ele passou a conversar comigo através da minha mente. Ele deixou muito claro de que aquela dúvida, de que aquele anseio que eu tinha, se deveria ou não me expor, se deveria ou não tentar me ajudar e ajudar outras pessoas, compartilhando a minha história, compartilhando as minhas experiências espirituais, já estava mais do que na hora de fato ir adiante, de não mais ficar com os braços cruzados, de não mais ter medo de me expor, de realmente me identificar como o menino da macumba. E foi isso que eu fiz. Após um dia, após um dia que eu tive essa primeira incorporação, eu criei o canal O Menino da Macumba. Confesso, pessoal, que a priori, quando ele subiu, ou seja, quando eu de fato desincorporei, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, inclusive, não vou mentir, fiquei um pouco chateado, sim, chateado por não saber quem tinha sido o caboclo que tinha tido aquela conexão comigo, aquela conexão que eu vou ressaltar mais uma vez. Foi uma conexão única, foi uma coisa assim surreal, que mexeu completamente com a minha estrutura física, até porque na minha cabeça, se eu soubesse quem era ele ou quem ele é, porque infelizmente eu ainda não sei, seria muito mais fácil de agradecê-lo, seria muito mais fácil de fazer alguma determinada oferenda ou de oferendar algo muito específico, até mesmo talvez algo que ele pudesse me pedir, mas como eu já falei para vocês, isso aconteceu há 9 meses e infelizmente com tudo isso que a gente está vivendo, com essa pandemia, o terreiro está fechado, eu não tive mais essa conexão, infelizmente, mas eu tenho certeza que na hora certa ele vai se manifestar, ele inclusive vai conseguir se apresentar, e hoje eu entendi que de fato para tudo tem a hora certa, não é mesmo? Afinal, o guia sabe, inclusive ele soube na época realmente como me acalmar, como me livrar, como me descarregar, como me incentivar a me expor, a criar o canal no YouTube, que eu gosto de deixar isso muito claro. Sim, eu criei o canal no YouTube graças a uma das minhas entidades e por ironia do destino foi justamente a entidade que eu não sei até hoje o nome dela. Mas eu espero, e espero mesmo que na verdade a gente possa ter o vídeo Incorporei Caboclo pela primeira vez, parte 2. Sim, porque parte 2, porque eu espero voltar aqui para vocês, para contar, para revelar quem é o meu caboclo, quem é realmente a pessoa, ou enfim, o guia espiritual que me encorajou a criar o meu canal no YouTube. Volto a dizer, eu tenho total convicção mesmo, de que na hora certa ele vai se manifestar, ele vai se apresentar, e tenho certeza que mesmo ainda não sabendo quem ele teve um propósito para se manifestar daquela maneira, naquele dia, naquele horário, e eu sou imensamente grato, assim como tenho total certeza de que ele continua me acompanhando, e assim que eu tiver mais notícias, assim que eu tiver uma maior certeza, uma maior segurança de quem ele é, eu volto aqui, gravo o vídeo parte 2, conto pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do meu relato, da minha experiência, mais uma vez, inusitada, com a primeira vez, com a minha primeira incorporação com o caboclo. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho de notificação. Ah, e esqueci de falar, e para aqueles que ainda não me seguem no Instagram, é só seguir Vini de Xangô. Pessoal, aquele beijo e axé para todos.